Hoje é sábado, 2 de maio, quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos. Acho que na semana passada, na nossa última conversa, a gente tentou dar uma mensagem principal, que era uma mensagem de cautela. A gente tentou mostrar um pouco aqui que os eventos políticos que aconteceram na semana anterior, eles demandavam cautela, mas não pânico. Então a gente tentou fazer um balanço em relação a isso, de que o momento não era um momento de, entre aspas, ir para o ataque, fazendo novas alocações, fazendo novos investimentos, mas tampouco era um momento para a gente entrar em pânico, no sentido de termos que se desfazer dos investimentos que nós tínhamos, o que o investidor tem. O que a gente viu ao longo da semana, e foi uma semana importante, uma semana de final de mês, eu quero comentar um pouco sobre isso. A gente viu até a primeira metade da semana os mercados, e vamos pegar as bolsas globais, tanto o Ibovespa quanto o S&P 500, fazendo novos picos do pós-crise, para depois na segunda metade da semana a gente viu algum tipo de realização de lucro, especialmente na sexta-feira. E no caso do mercado americano, aí no dia 1º de maio, sexta-feira, que foi feriado no Brasil, não foi feriado nos Estados Unidos nem na Inglaterra, a gente viu mais um movimento aí de realização. Acho que vou falar um pouco rapidamente aqui do ponto de vista político, que foi da onde a gente terminou a semana passada, político local. Depois eu falo um pouco de economia e um pouco de mercados, e é onde a gente se encontra hoje, tá? Acho que do ponto de vista político Brasil, a gente tem algumas notícias mais positivas, algumas notícias um pouco menos positivas. Acho que do lado positivo, a gente teve um sinal muito forte, tanto do presidente Bolsonaro quanto do Paulo Guedes, de que o Guedes continua na frente do Ministério da Economia, pelo menos por hora. Ele continua com afinco, brigando, entre aspas, e lutando para combater os impactos econômicos dessa crise. Isso foi muito claro quando Bolsonaro foi junto com Paulo Guedes e alguns outros ministros e secretários na porta do Palácio do Planalto e reforçar essa união entre os dois logo no começo da semana seguinte ao evento da saída do então ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Isso foi um sinal muito positivo à luz do mercado, Só para lembrar de novo, aqui a gente está tentando fazer uma análise racional das coisas. A gente não quer aqui entrar na análise de quem está certo ou quem está errado no caso da saída do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. O mercado tinha um medo de que o próximo a sair do governo seria o Paulo Guedes. O que a gente tem até agora de sinalização é que o Paulo Guedes fica e ele continua aí muito alinhado e muito convicto de que a economia do Brasil, o Brasil precisa dele e da sua equipe para tentar colocar o país de novo numa rota de prosperidade. Isso ficou claro no começo da semana passada, com esse evento na porta do Palácio Planalto. Isso ficou claro com uma troca de mensagens entre Paulo Guedes e João Dória, governador de São Paulo, que foi divulgada pela rede de televisão CNN nos últimos 48 horas. E também não quero entrar aqui no mérito dessa discussão. O que importa para o mercado é que parece que o Guedes continua, e isso é visto como positivo do ponto de vista de que a economia está sendo guiada por um time técnico, um time conhecedor do que faz, e que vão tentar fazer o melhor para o país e para a sociedade, sabendo que é uma tarefa árdua, uma tarefa dura, dadas as características dessa crise. Então isso é um ponto. Do lado negativo, a gente continua tendo o ruído da saída do ex-ministro Sérgio Moro. O ministro ele foi intimado a depor na Polícia Federal sobre as acusações que ele fez sobre o presidente, e ele vai estar dando, na verdade, nesse exato momento aqui que eu falo com vocês, nesse sábado, dia 2 de maio, a sua versão para a Polícia Federal. Então é bem provável que a gente eventualmente vá ter algum tipo de vazamento em relação a isso. Isso pode trazer algum ruído do ponto de vista político. Só para lembrar, um processo de impeachment, ele precisa de um fato jurídico comprovado, ele precisa que o presidente perca o apoio dele dentro do Congresso, e ele precisa de apoio popular, O impeachment precisa de um apoio popular. Olhando de hoje, a gente não tem nenhum desses três ingredientes. Então, obviamente que
a gente ouve falar muito disso, existe muito debate em relação ao impeachment, a gente precisa analisar de uma maneira racional, concordando ou não com as atitudes do presidente. Hoje a gente não vê nenhum desses 3 vetores que possam levar o impeachment adiante. Obviamente que com os eventos recentes o governo, o presidente perderam um pouco de apoio, né? A gente viu isso já nos índices que foram divulgados por alguns institutos de pesquisa e alguns bancos, mas esses ingredientes ainda não existem para consumar o impeachment. Então, de fato, a gente falou na semana passada que a probabilidade disso era inferior a 10%, isso subiu aí para qualquer coisa em torno de 20% ou um pouco abaixo de 30%. Eu acho que continua nesse nível, né? E é uma probabilidade mais alta do que era antes, mas uma probabilidade ainda baixa. O cenário é fluido, a gente precisa entender como é que vai ser aí os próximos dias em relação a esse ruído político. Então, em relação ao Brasil, é um pouco isso, né? Eu queria falar um pouco aqui de economia e mercados, né? Os mercados eles tiveram uma forte recuperação em relação aos pisos que a gente viu em março ao longo do mês de abril. A gente falou bastante aqui sobre melhora na posição técnica, melhora de preços e valuation, postura bastante agressiva dos bancos centrais e postura bastante agressiva dos governos, né? Isso tudo ajudou a sustentar os mercados em níveis mais altos do que a gente viu ao longo do mês de março. No cenário econômico, a gente já esperava, a gente cansou de falar aqui que a gente precisava esperar dados econômicos extremamente ruins, extremamente tenebrosos. Isso de fato está acontecendo, tá? O que a gente pode esperar um pouco para frente? Acho que em alguns mercados a gente já vê preços menos atrativos, né? Preços e valuations menos atrativos do que eram antes. Concomitantemente a isso, a posição técnica piorou um pouco. Acho que o caso da Bolsa Americana é muito claro, né? Pegando o S&P 500 aí como parâmetro, ele saiu de 3.400 pontos, bateu 2.100 e a gente viu no final de abril chegar a bater quase 2.950 pontos e acabou realizando aí para perto de 2.800, 2.820 pontos. De novo, preços e valuations estão mais atrativos do que antes, mas não estão mais uma barganha. Foi um movimento muito sustentado pelo setor de tecnologia, tá? O mercado achando, e eu acho que com razão, de que é um setor que sai fortalecido de toda essa crise. Mas de fato a gente vê uma piora nos preços e valuation, uma piora na posição técnica. Para o Brasil, acho que o comentário é o mesmo, né? A gente viu o Ibovespa sair de quase 120 mil pontos, bateu quase 60 mil pontos, a gente chegou a bater ali 83, 84 mil pontos, e fechamos o mês perto de 80 mil pontos. No Brasil, de fato, parece mais atrativo, mais barato em termos de valuation, porém acho que existe justificativa, acho que a maneira com que o índice no Brasil ele é formado e as empresas e os setores que formam o índice, ele justifica esses valuations mais descontados. O que a gente está vendo para frente e por que eu acho particularmente que a gente ainda precisa de alguma cautela? Acho que a gente está entrando num momento crítico, que é como será a eventual reabertura de alguns países e algumas regiões. A gente comentou como é que tem sido a reabertura na China. A China está na frente desse processo e eu tenho a sensação, e de novo essa tese precisa ser provada ao longo dos próximos dias e semanas, de que a recuperação vai ser um pouco mais lenta do que o esperado anteriormente, principalmente o setor de serviços. A gente precisa lembrar que o setor de serviços nas economias ocidentais costuma ser mais de 60% do PIB, em alguns casos até acima de 70%, e o que a gente vê na China é que a indústria volta mais rápida, setor imobiliário volta mais rápido, mas principalmente construção, né? Nem tanto vendas, mas o setor de serviços continua muito pressionado, e a gente está falando de uma China que é um país, e de novo, aqui a gente não está dando opinião sobre o governo chinês, sobre o país China, mas o que é de fato o que acontece na China. A China é uma sociedade que costuma respeitar mais as regras, o governo tem um maior controle sobre a população, e a China tem uma tecnologia de ponta que ela consegue, acho que muito melhor que vários países ocidentais, controlar o fluxo de pessoas, tá? E de novo, não é aqui nem um elogio, nem uma crítica à China, é um fato. A gente não vê essas mesmas características nas economias ocidentais. A gente vê como é difícil em países como Itália, Brasil, Estados Unidos, você adotar quarentenas ou lockdowns não completos e como a população se comporta. A gente vê que é difícil, né? E não estou falando aqui que também é culpa da população, é culpa da sociedade, mas existem algumas necessidades básicas que as pessoas precisam fazer, ou falta de recursos financeiros, ou falta de estudos, enfim, uma série
de questões envolvidas que tornam essas quarentenas muito mais difíceis, muito menos respeitadas. Então eu tenho um certo receio de que a gente vai demorar mais a ver essa retomada da economia global. Eu acho que a gente tem riscos de segunda onda de infecção. A gente começou a ver isso acontecer no Japão e em Singapura. E talvez o tamanho da crise, né, seja um pouco maior do que era esperado anteriormente. A sua duração talvez seja um pouco mais prolongada e a recuperação seja um pouco mais demorada, tá? Vamos tomar o caso do Brasil como exemplo, né? A gente estava falando aí numa retomada ou talvez num alívio da quarentena, vamos supor aqui no estado de São Paulo, no dia 10 de maio. Não parece que isso vai acontecer, a gente ainda não chegou no pico, parece que a gente ainda vai precisar de uns 10 a 15 dias para o pico. Parece que agora, na melhor das hipóteses, a gente retoma em junho. Acho que a mesma coisa pode ser falada nos Estados Unidos, em muitos estados americanos. A gente está vendo só hoje, sábado, a quarentena ser aliviada na Espanha, sendo que na Espanha eles tiveram um lockdown quase que completo. O alívio na Espanha hoje é as pessoas poderem sair em horários definidos por faixa etária, por grupo de risco, com máscara, com distanciamento social. Então eu tenho um certo temor que o mercado, nessa melhorada que deu em abril, passou a precificar um cenário mais positivo, e talvez esse cenário de curto prazo não seja assim tão fácil ou tão positivo. Então, de novo, o intuito da mensagem aqui é uma mensagem de cautela, não é uma mensagem de pânico. Eu acho que, tentando fazer um resumão de tudo, médio e longo prazo, a gente continua vendo muito valor em muitas classes de ativos no Brasil, especialmente na renda variável, no mercado de crédito, tá? Esse certo receio, essa certa cautela é de curto prazo. Tá, eu acho que assim, os fundos mais ágeis, um fundo multimercado, ele até tem um mandato de ficar entrando e saindo, compra a bolsa, vende bolsa, compra dólar, vende dólar, aplica juros, toma juros, de uma maneira ágil. Acho que como alocador, como investidor de médio e longo prazo, para o investidor que está investido na sua poupança, você precisa ter uma visão de longo prazo, você precisa saber onde a gente vai chegar, mas a gente precisa ter uma preocupação com o caminho até lá. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente ainda acha que o destino final é um destino positivo. A gente ainda acha que a economia vai sair dessa, a sociedade vai sair dessa, mas talvez o caminho seja um pouco mais tortuoso, um pouco mais longo do que a gente esperava. Então, como se posicionar diante disso? É um pouco o que a gente tem falado, tá? A gente continua gostando da renda variável no Brasil, a gente continua gostando do mercado de crédito high grade no Brasil, especialmente depois da abertura de taxa, só que a gente acha que a gente tem que ter um pouco mais de caixa no curto prazo, e por caixa leia títulos públicos federais atrelados ao CDI e a Selic. A gente sabe que o CDI e a Selic está migrando para um patamar perto de 3, mas esse é o nosso colchão de liquidez, né? É aquela reserva que a gente precisa ter nesses momentos. Tá? A reserva não pode estar em crédito, a reserva não pode estar em fundo multimercado. Então, é ter um pouco mais de caixa para se aproveitar de momentos de volatilidade. Eventualmente, para quem tem veículo para isso, quem tem conhecimento para isso, fazer algumas proteções no mercado derivativo, né, principalmente no mercado de opções, né, a volatilidade implícita do mercado tinha subido muito em março, ao longo de abril ela foi caindo, ela deu algumas oportunidades aí para voltar a fazer proteções, a gente conseguiu fazer algumas proteções para alguns clientes e alguns veículos. A gente aumentou o caixa, a gente shiftou o caixa quase todo para títulos públicos atrelados ao CDI e à Selic. Então é um pouco de cautela, é um pouco que a gente está tentando falar. A gente acha que o destino final lá na frente teremos enormes oportunidades de rendimentos e de retornos para os portfólios, para as carteiras e para várias classes de ativos, mas no curto prazo a gente precisa ter um pouco de cautela. Acho que quando o mercado foi naqueles pisos ali em março, 62, 63 mil pontos, o cenário era a gente tinha pouca visibilidade naquele cenário, só que os preços ali eram muito atrativos, então aguentava muito o desaforo. A gente, ao longo de abril, o mercado a gente foi ganhando mais visibilidade da situação, os preços foram se ajustando. Agora a gente entra numa fase que a gente tem alguma visibilidade, ela não é tão clara.
tá? A gente pode ser que de fato a gente encontre um medicamento para um protocolo de tratamento, um medicamento para a gente conseguir resolver a doença de uma maneira mais rápida, você conseguir desafogar o sistema de saúde. A gente tem alguns rumores em relação a isso, mas nada ainda comprovado estatisticamente e que de fato tem um efeito prático, né? Na teoria está funcionando, na prática a gente não vê ainda funcionando. Uma vacina ainda está distante. Obviamente que qualquer uma dessas coisas acontecendo no curto prazo, o cenário fica muito mais visível e os preços do mercado, os preços de mercado seriam outros. Hoje a gente ainda não tem isso, tá? Então, de novo, é uma mensagem de cautela. Tenham um pouco mais de caixa no curto prazo, procurem fazer quem pode proteções, estejam bem assessorados, estejam com os gestores corretos que vão conseguir navegar esse cenário que vai ser um cenário ainda de muita volatilidade. Só queria finalizar aqui falando mais especificamente de Brasil. A gente falou de política, falando um pouco de economia. De fato, os números, infelizmente, são muito ruins. A gente vai ver uma explosão do desemprego, uma forte pressão no crescimento em vários setores. Eu acho que a gente vai começar a ver aí uma onda de defaults, né, de empresas entrando em recuperação judicial. Isso vai afetar o sistema bancário. O Bradesco divulgou um lucro, o seu resultado trimestral essa semana, e foi realmente muito negativo. Eles deram vários sinais de alerta para o mercado em relação ao que vem pela frente, né? Acho que isso só reforça essa nossa mensagem de cautela. E a gente está entrando na fase crítica da epidemia. Os próximos 10 a 15 dias eles vão ser críticos, né? Isso de certa forma já era esperado. Acreditava-se que esse pico seria em abril. Acho que com as medidas de distanciamento social eles conseguiram empurrar com a barriga, entre aspas, esse pico para maio, meio de maio, meio para final de maio. Então as notícias vão ser ruins nesse sentido. Ao mesmo tempo que a gente começa a receber notícias muito ruins de economia e do setor corporativo. De novo, parte disso já foi precificado, então, de novo, não é motivo para pânico, mas acho que, infelizmente, a gente precisa se preocupar aí para pelo menos 1 ou 2 semanas de noticiário bem ruins, depois do mercado ter dado um grande rally. Então, acho que é um curto prazo de mais cautela, que, de novo, é a mesma mensagem que a gente deu na semana passada, mas com um longo prazo que ainda vem nos dando bastantes oportunidades de investimento, e quem tiver nos gestores corretos e bem assessorados vão conseguir se aproveitar dessa volatilidade a seu favor e vão conseguir a médio e longo prazo ter retornos muito significativos nos seus portfólios. Queria agradecer mais uma vez a atenção de vocês. Tenham um bom final de semana e um bom começo de mês.